Isso vai gravar. This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Vamos à nossa última aula da primeira unidade de vocês, né? De filosofia. O pessoal ainda está chegando aqui. A gente vai dar início hoje. A gente vai finalizar agora a nossa primeira unidade de filosofia, tá? Gostaria de dizer que vamos ficar no mesmo esquema de língua inglesa. A tarefa referente a essa última semana, sétima semana, entra hoje, daqui a pouquinho, né? Só a aula gravada chegar no meu e-mail, eu consegui subir ela para o YouTube, e aí eu disponibilizo lá no Google Classroom de vocês. Logo acima da atividade dessa sétima semana, semana 7, estará a avaliação final de filosofia de vocês, tá ok? Como é que ficará dividida a nota de vocês nessa primeira unidade? A avaliação final vai valer 7, que eu preciso fazer 2 avaliações. A avaliação final vai valer 7, ok? E as tarefas que vocês realizaram durante toda a unidade vai valer 3 pontos. Então, assim, foram 7 atividades, né, de filosofia, 7 semanas. Vou dividir isso por 3. Cada semana terá um valor. Todo aluno que cumpriu uma semana tem aquele valorzinho pequeno. Então, cumpriu as 7 semanas, tem 3 pontos. Somado de 0 a 7 da prova, fecha 10. Quem não cumpriu as 7 semanas, cumpriu 6, vai ter uma nota um pouquinho menor. Eu ainda não fiz o cálculo exato para saber o quanto fica cada semana, né? Tá, fiz agora. Cada semana vai estar aí em torno de 0,4. Tá? É um dízimo, 0,4285, tá? Mas é 0,4 basicamente, tá certo? Então, cada semana que você cumprir, 0,4. Cumpriu 2 semanas, 0,8. 3 semanas, 1,2. E aí vai até fazer 3. Tem alguém que me perguntou aqui, Mirela, vou sair da chamada porque meu celular está baixo. Ok, Mirela. Josiane perguntou, e o trabalho de mídia? No trabalho de mídias é da área de linguagens, né? Filosofia da área de humanas, certo? Certo, Josiane? O trabalho de mídia serve como nota lá para linguagens, educação física, artes, língua portuguesa e língua estrangeira, inglês. Quem fez cartas? Cartas? Quem fez cartaz? Bruno, você está falando do trabalho de mídia? Se for isso, é isso. Se for isso, então é isso. Você fez o cartaz, tá? Você tem que entregar na escola, tá? Você é aluno do primeiro ano, não é isso? Aluno do primeiro ano. Os alunos do primeiro ano, quem vai corrigir o trabalho de mídias são as professoras Marineide e Keila. Então, chegando lá na escola, você faz a entrega e avisa que deve ir para uma das 2 professoras, ou para Marineide, ou para a pasta da professora Marineide ou da professora Keila. E aí elas farão a correção. Depois que fizerem a correção, elas vão compartilhar a nota que foi dada, tanto com vocês quanto com a gente, dos outros professores da área de linguagens, e a gente vai utilizar essa nota para fechar a média de vocês, tá certo? Então, no caso, filosofia, fica fechado dessa forma, de 0 a 7 a prova, de 0 a 3 as atividades da semana, tá bom? Vamos então dar início à nossa aulinha de hoje, né? Deixa eu projetar aqui a tela do caderno de apoio de vocês. Sim, só relembrando, quem tiver com atividade atrasada, tarefas da semana atrasada, corre para fazer, certo? Porque a unidade oficialmente fecha dia 19, sábado. Mas a gente sempre dá um tempinho a mais. No caso, provavelmente eu devo fechar as notas de vocês no dia 24, tá? 24 ou 25, provavelmente.
Dia 25 talvez não, mas dia 24 certamente eu vou dar aquela última repassada no Google Classroom, procurando novas atividades dos alunos. Então, dia 24 de manhã eu faço isso. O que vocês entregarem até o dia 24, por volta ali de 9, 10 da manhã, tal, até o meio-dia, eu vou considerar. Passou de meio-dia do dia 24, pode esquecer de fazer a tarefa. Então, aproveita aí o tempinho que tem e corre. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta, né? Então vocês vão ter a possibilidade de correr lá e dar uma adiantada no que ficou faltando de filosofia, no que ficou faltando de inglês, né? Ou de outras disciplinas. Minha sugestão é que vocês entrem na sala de aula do Google, né? E comece lá por baixo. Semana, creio que vocês não fazem um controle de vocês para saber o que vocês já fizeram, né? Mas minha sugestão é que quem não faz, quem tem o controle tá beleza, mas quem não tem, vai lá no Google Classroom, entra na sala de aula de filosofia, né? Vai lá em atividades, puxa lá embaixo, primeira, pá, clica lá, vê se atividade você fez. Poxa, essa eu não fiz. Abre a atividade e faz. Terminou? Tarefa 2, essa eu cumpri. Tarefa 3, cumpri. Tarefa 4, cumpri. Tarefa 5, vixe, ficou faltando. Abre a tarefa e faz. É bem mais fácil. A mesma coisa em inglês, né? Começa lá do início da primeira tarefa para a última e vai fazendo, tá bom? Mas vamos lá agora? Resolvendo os desafios da trilha. Nesse momento, você precisa pensar de maneira serena para expressar os conhecimentos. Respire fundo e procure lembrar de tudo que foi comentado durante o percurso até aqui. E depois responda. Bom, o que a gente viu até aqui? A gente viu sobre a vida de Sócrates, a gente falou sobre o conceito do logos, a gente falou sobre o conceito de mito, a gente, na aula anterior da semana passada, a gente viu a respeito do julgamento de Sócrates, né? Sobre liberdade de expressão. Então, esses foram alguns conceitos que a gente trabalhou durante todo esse período de filosofia. E aí nós temos dois questionamentos que serão utilizados na tarefa da semana, tá? O que a vida filosófica de Sócrates nos revela sobre o ser humano? Ah, o que a vida de Sócrates, o que a vida filosófica de Sócrates, aquela que falava a respeito de conhece-te a ti mesmo, né? Eu só sei que nada sei, aquela busca pelo conhecimento interno, aquela busca por se conhecer para depois buscar conhecer as outras coisas, aquela não é indecisão, aquela a necessidade de estar sempre questionando, de estar sempre buscando respostas, de estar sempre querendo saber como você sabe isso, como você aprendeu isso. Né? Então, Sócrates tanto fazia isso com os outros quanto fazia com ele. Então, quando ele detinha um conhecimento, ele procurava como é que eu aprendi isso. Né? Ele acreditava que se você sabe uma coisa, você deve saber como você aprendeu aquela coisa, né? Que é o, creio eu que seja o correto. Né? Saber por saber não existe. Quando muito, você pode repetir o papel dos sofistas, né? Apenas ter o discurso de que sabe alguma coisa sem realmente ter aprendido aquilo. O segundo questionamento que temos aí é: por que deveríamos defender ou não a liberdade de expressão barra pensamento? E aí, aquele conceito que a gente viu de liberdade de expressão, ele é um pouco mais ampliado, né? Que é a liberdade de expressão e pensamento no Brasil de hoje. Aí agora trazendo para os dias atuais. Sócrates, na época dele, não teve a liberdade de expressão, nem a liberdade de pensamento respeitada, tanto que foi condenado à morte para a forma que ele deveria morrer era bebendo cicuta, que é um veneno. Mas aplicando isso nos dias atuais, onde se diz que nós temos liberdade de expressão e pensamento, por que a gente deve defender isso? Né? Como eu falei na semana passada, a liberdade de expressão e de pensamento é muito importante. Né? Nós podemos discordar uns dos outros sem a necessidade, respeitando a opinião de cada um. Tá?
Vocês podem discordar de mim sem problema nenhum, é um direito de vocês, é um direito de pensamento de que cada cidadão tem, pensar e discordar de alguma coisa, né? Mas você deve respeitar a opinião dos outros e o pensamento também, coisa que nos dias atuais a gente vê que tá bem complicado, né? Se você não pensa igual a alguém, obviamente você discorda dele, e ao discordar dele parece que aquela pessoa se tornou um inimigo seu. Você, as pessoas, né, uma boa parte das pessoas, não pode nem se dizer que é a maioria, mas uma parte das pessoas, né, não respeitam, né, discordam e não respeitam, e aí vira uma guerra quase, né? E estamos chegando agora. Então, esse questionamento também vocês deverão estar pensando nele para poder utilizar na tarefa da semana. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Agora, você vai exercitar a capacidade imaginativa barra interpretativa nessa figura 3. Figura 3. Expresse o que compreendeu após a análise da figura 3. Mostre suas habilidades. O que nós temos aí nessa figura 3? Pessoal, só relembrando, quem entrou agora na sala, dá um pulinho lá no chat e registra a presença, né? Coloca lá presente, para eu poder ir marcando quem já entrou na sala. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acredito que vocês estão vendo essa figura aí, né? Quem poderia descrever essa figura para mim? Adriel, Maria Clara, quem de vocês poderia? Abra o microfone aí, por favor. Ninguém? João Vitor, Mirella, Josiane. Basta descrever o que está na imagem, né? Ninguém? Nossa. Uma Então vamos pessoa lá. está vendo o número 6 e o outro o número 9. Certo. Uma pessoa, a Carol disse aqui, é uma figura que tem um número que parece um 6 e um 9. Na verdade, tem um número desenhado no chão, né? E de acordo com a perspectiva de cada uma das figuras lá dos homens, de cada posição que eles estão, eles enxergam uma coisa diferente. A, na figura temos uma frase que diz: compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Então, assim, quando é que a gente começa a adquirir sabedoria? Quando a gente percebe que existem outros pontos de vista, né? Para um dos homens, aquele que está na parte aberta do número, né, digamos assim, a parte aberta, ele olha da perspectiva dele, ele enxerga um 9. Enquanto que o outro homem, que está na parte, digamos assim, fechada do número, né, toda fechada do número, da perspectiva dele, ele enxerga o 6. Então, assim, quem dos dois está certo? Aliás, a melhor pergunta é a seguinte: um dos dois está certo? Alguém está certo nessa história? Podem responder aí no chat sim ou não, ou abrir o microfone e falar. Sim. Carol disse que os dois estão certos, né? Quem foi que disse sim aí, por favor? Que eu estava aqui. Acho que foi Mirella, que disse que sim. Os dois estão certos. Bruno disse que não. Por que não, Bruno? Alguém está certo aí? A maioria das pessoas está dizendo que os dois estão certos, né? Bruno disse que não. Então, creio eu que para Bruno, nem certos nem errados. É outra perspectiva. Olha, Bruno, tendo outra perspectiva aí de vocês. A maioria. Qual seria então a resposta correta? Vai do ponto de vista, correto, Bruno? Isso aí, vai do ponto de vista de cada um. Os seus colegas acreditaram que os dois estão certos. Porque um enxerga um 9 e o outro enxerga um 6. Então os dois estão certos, não tem ninguém errado. Para você, deixa eu permitir a entrada de Cauã aqui. Para você, os dois estão errados.
É uma forma de se pensar também, né? Os dois estão errados. Pode ser. O que a figura, o que essa charge tenta deixar claro para a gente é que é o seguinte, que a gente precisa respeitar o ponto de vista de cada um. As pessoas têm ponto de vista diferente, né? Eu penso uma coisa a respeito de, vamos pegar um tema aqui do momento, eu penso uma coisa a respeito de vacina, tá? Outros, vocês talvez estão, não, como ainda não estão em idade para vacinar, né, mas digamos, o pai de alguém aí pode pensar o contrário, pode pensar que não vou tomar vacina, não, essa vacina que ninguém tem certeza de nada. Seu pai está certo? Eu estou certo? Se uma mãe de vocês pensar desse jeito, quem está correto? Bom, da minha perspectiva, eu estou correto. A vacina está aí. Se ela vai ajudar, você tem que tomar. Se ela não me fizer bem, mal também não vai me fazer. Mas talvez quem pense assim, que nada, vou tomar essa vacina, não tenho certeza de nada. Vai que eu tenha algum problema depois que tomar. É o ponto de vista da pessoa. Né? E aí é uma escolha dela. Tanto é uma escolha dela que nós somos, digamos assim, obrigados entre. Deixa eu aqui na câmera, isso aqui. Nós somos obrigados, entre aspas, a tomar vacina, né? É uma coisa necessária de se fazer, porque quanto mais gente vacinada, menos o vírus circula, mas eu também não posso, a polícia ou um juiz não pode expedir uma ordem de apreensão e condução coercitiva ao posto de vacinação para que um de nós seja vacinado. A polícia não vai bater na porta de minha casa, senhor Luciano, o senhor está na idade, o senhor não se vacinou, nós viemos conduzi-lo a um posto de vacinação para o senhor se vacinar agora. E se eu me recusar, eles vão fazer uma condução coercitiva, ou seja, vão me pegar na marra e me levar. Isso não existe. Então, se isso não existe, não é obrigatório, é um obrigatório para quem quiser, e aí é do ponto de vista de cada um se deve ou não tomar a vacina. Né? Essa charge estará também para a gente para vocês poderem debater não, discorrer melhor em casa, na tarefa. A trilha da minha vida. Engraçado que tem uns cadernos que está escrito a trilha na minha vida, mas tudo bem. Bom, a trilha da minha vida começa com uma citação de um poeta brasileiro chamado Mário de Andrade. Vocês ainda vão topar com ele, não fisicamente, evidentemente, mas vocês ainda vão topar com ele nos estudos de vocês, né? Mário de Andrade foi um poeta brasileiro que participou da Semana de 22, que era uma semana de artes que buscava reformular a forma como o artista brasileiro via a arte na década de 20, no início, final da década de 10, início da década de 20, no século passado. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral eram alguns dos artistas, né, que criaram essa semana, que desenvolveram essa semana de 22. Eram pintores, poetas, músicos, esqueci o nome do maestro, o maestro que compôs a Sinfonia O Guarani, eu me esqueci o nome dele agora, mas também tinha maestros, músicos, digamos assim, a elite artística do Brasil na época, tá? Então, o poeta Mário de Andrade dizia o seguinte: por muitos anos, procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora, não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri. Oh, gente, eu vou ler de novo. Me desculpe. Eu vou começar a ler de novo, porque tocou a campainha aqui e a campainha está com problema, ela fica tocando repetidas vezes. Não sei se vocês ouviram daí, mas eu vou ler de novo porque eu me desconcentrei, tá? Desculpe. Por muitos anos, procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora, não me digam que ando à procura da originalidade, porque já descobri onde estava. Pertence-me, é minha. O que é que Mário diz com isso?
bom, eu estava atrás, porque todo artista busca isso, né? Originalidade, ser original, ser diferente, não fazer nada parecido com o outro. E ele disse que procurou a vida toda, procurou durante muito tempo, e onde ele achou a originalidade? Dentro dele mesmo. A originalidade estava lá, pertence a ele. Né? Então, isso nos traz ao pensamento socrático. Né? Onde eu devo buscar o conhecimento? Dentro de mim mesmo. Eu devo procurar me conhecer para, a partir daí, eu poder pensar em conhecer as outras coisas. O primeiro passo na busca pelo conhecimento é conhecer a si mesmo. Aí eles continuam dizendo aqui você vai usar sua potencialidade na escrita, respondendo a pergunta, qual a relação entre o que diz o poeta e a vida de Sócrates? Basicamente é isso. Desenvolva seu texto a partir da sua vida, sucesso. Vamos à proposta de intervenção. Na proposta de intervenção social, nós temos: agora, você pode pensar no que foi produzido até aqui e usar a sua inventividade para socializar na escola ou mesmo nas redes sociais. Na escola é impossível, a gente não está indo à escola, né? Ou mesmo nas redes sociais, aí fica a critério de cada um, uma parte da trilha que acha de interesse social. Algo que mais chamou sua atenção e que pode ser compartilhado na escola ou em espaços virtuais. Um vídeo, um cartaz, um card sobre a vida de Sócrates ou sobre a liberdade de expressão na família. São sugestões que podem ser outra atividade. Você decide. Na verdade, como isso estava muito no finalzinho, eu não quis acarretar mais trabalho para vocês. A autoavaliação tem todo final de caderno, normalmente eu não exijo, faz quem achar necessário. Eu vou parar essa apresentação. Certo? Aqui. Isso. E vou apresentar agora o nosso roteiro. O roteiro vai chegar aí, já chegou para vocês. Vamos então ao roteiro. Eu falei que essa aula de hoje era curta. Roteiro, né? Aula 1, semana 7, data de 14/19, né? Finalizando. Olha, Reinaldo, que hora está chegando? Finalizando aqui nossa primeira unidade, né? Ele diz o seguinte: aula 1, resolvendo os desafios da trilha, fizemos a leitura, a trilha é sua, coloque a mão na massa, leitura também, a trilha da minha vida e a proposta de intervenção. Qual é a tarefa de vocês? A tarefa de vocês é a seguinte: com base na trilha 4, que é essa trilha que fala a respeito do julgamento de Sócrates, né? Trilha 4, o julgamento de Sócrates e a repressão ao pensamento crítico, responda às questões propostas. E aí, vocês terão lá no Google Classroom, Google Sala de Aula, um formuláriozinho com as seguintes questões. Tarefa 1, ainda falando de Sócrates, com base na trilha 4, o julgamento de Sócrates e a repressão ao pensamento crítico, responda as questões abaixo. O que a vida filosófica de Sócrates nos revela sobre o ser humano? Por que deveríamos defender ou não a liberdade de expressão / pensamento no Brasil de hoje? Expresse o que você compreendeu após a análise da figura abaixo. Aqui. E a respeito do pensamento de Mário de Andrade. Qual a relação entre o que diz o poeta e a vida de Sócrates? Bom, nós fizemos aqui essa rápida aula baseada nesses 4 itens. Então, basicamente, vocês têm mais ou menos uma ideia, ou pelo menos tem um encaminhamento de como pensar essas respostas, né? Mas aí fica a critério de cada um, assim como foi bom termos uma discordância aqui em relação àquela figura de número, aquela figura 3, né? Que Bruno discordou da galera aí. Então, cada um tem a liberdade de pensamento e, principalmente, a liberdade de expressão para registrar o que entende a respeito de cada uma dessas questões, ok? Aí pergunto a vocês,
Alguma dúvida em relação à tarefa da semana? Podem ir lá no chat colocar sim ou não. Quem tiver sim vai me dizer o que é. Ana Carolina chegando agora. Carol diz que não. Luiz Felipe disse que não. Joaquim também disse que não. Reinaldo não. Ninguém tem dúvida? Se tiver alguém aí, pode dizer que sim. Enquanto vocês vão registrando aí, eu vou parar essa apresentação. O não está imperando aqui. Pelo menos nisso, parece que vocês concordam uns com os outros. Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui a nossa semana de filosofia, a nossa primeira unidade. Quem chegou agora, dá um pulinho lá no chat, registre a presença, né, escrevendo presente, e vocês terão lá, né, conforme eu disse a vocês, a tarefa da semana, como vem nas últimas 6, e depois da tarefa da semana haverá o formulário de avaliação, né, a nossa provinha, digamos assim, dessa unidade. Basta abrir, responder e enviar, tá bom? Automaticamente, sim, a prova de múltipla escolha, tá? Não coloquei uma prova aberta, não, a prova de múltipla escolha. Como eu disse a vocês no início da unidade letiva, eu sou da área de linguagens e estou na área de humanas, trabalhando com filosofia com vocês. Então, eu estou pegando o jeito ainda. Agora, na segunda unidade, certamente teremos algumas pequenas mudanças de coisas que eu percebi que deram certo e outras que não. Então, eu vou marcar um ponto no meio da unidade para fazer uma avaliação com vocês, depois da terceira semana, né? Com 3 semanas da unidade, a gente faz uma avaliação, aí pode ser uma avaliação aberta, e aí no final a gente faz uma de múltipla escolha, porque aí o tempo é mais curto, é mais rápido para vocês fazerem, para eu corrigir e obter a nota, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre tudo que foi dito na aula de hoje? Sim ou não? Beleza, a pessoa está colocando não ali. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, mãos à obra. Finalizamos por aqui a nossa primeira unidade e vocês agora mãos à obra para responder às atividades que serão propostas, ok? Eu vou interromper a gravação, vou me despedir, interromper a gravação, mas quem tiver qualquer dúvida pode ficar na sala para a gente conversar, tá certo? Relembrando, essa semana nós tivemos plantão pedagógico na segunda-feira, das 4 às 5 da tarde. Tivemos ontem, terça-feira, das 3 às 5. Foi uma reposição dos 2 primeiros plantões que eu não pude trabalhar, de uma sexta-feira, dia 4, e de uma segunda, dia 7. Hoje teremos outro plantão de 2 horas, de 3 às 5 da tarde, repondo dia 7, repondo os plantões dos dias 10 e 11, tá? E aí, quinta-feira, a gente volta ao normal, plantão das 7 às 8 da noite, e sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Tchau para vocês. Até a próxima unidade.